Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, nós trazemos algo que é do seu interesse para o seu crescimento. E hoje o podcast está para lá de especial. Você já viu um podcast entrevistando outro podcast? Isso vai acontecer aqui e agora com a maravilhosa Mel Morelli, que ela é o quê? Host do Pod Café. Olha só que interessante. Muito bem-vinda, Mel. Muito obrigada, Débora, por esse convite, né? Inusitado também, que foi para mim. Que bom. Né? A host entrevistando a host. Eu adorei. Tô super feliz por estar aqui. E que bom que deu certo, Deu né? certo. Porque nossa vida é tão corrida. Verdade. É estúdio, é contato com o cliente, é ensaio. É muita coisa. Ninguém sabe os bastidores, só a gente. É verdade. Ô, Mel, me fala uma coisa. Como que surgiu a ideia do podcast? Então, depois você me conta da sua carreira e tal, mas como que você teve esse insight, assim, eu vou criar um podcast? Olha, eu tava num momento de muita saturação na minha vida, cansada, desanimada. E aí eu tava, frequentando cafés de networking, né? E no café a gente conhece muita gente, são mulheres maravilhosas, empreendendo em negócios fantásticos. E aí eu fui ali, observando o movimento, tudo. E eu falei, essas mulheres precisam ter voz. Porque eu acho que muitas mulheres, assim como eu, se sentem invisíveis nas redes sociais. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falo, Débora, que o Pod Café, ele não foi uma ideia de negócio. Para mim, foi um chamado. Uau! Porque eu já estava inquieta, não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E aí eu tive um sonho. E veio esse nome. Na verdade, eu queria gravar um podcast, porque era o meu sonho gravar. Eu tinha esse sonho, eu queria gravar um podcast, porque eu estava vendo que estava muito em alta, era o que estava aí, né, engajando todo mundo. Eu falei, eu também quero gravar um podcast. E me preparei. Gravar como entrevistada, não entrevistando. Não entrevistando. E eu já sempre tive nessa pegada com empreendedoras, né? Depois que eu vou contar um pouquinho minha história. Mas eu estava inquieta. Eu falei, não é só isso. Tá faltando algo a mais. Eu também tô invisível, né? Eu não sei, eu queria ganhar mais visibilidade com o que eu faço. E aí, quando eu fui gravar o meu podcast, eu já lancei o Pod Café. Né? Eu tive um sonho, eu acordei com esse nome no pé do meu ouvido, Pod Café. Acordei de madrugada, desenhei a caneca, desenhei o nome. E de lá para cá tem sido maravilhoso. É um podcast sobre empreendedorismo feminino, onde a empreendedora pode contar a história dela, eternizar a trajetória e falar aí dos seus negócios de uma forma estratégica. E é muito aconchegante, o ambiente. Obrigada. E o podcast me conquistou. Pod Café me conquistou, o nome, tudo. E toda a parte, toda a fotografia do seu podcast, né? Sim. Eu acho muito, muito bonito a maneira com que você não só conduz o podcast, mas a maneira com que você cuida das redes sociais, faz as postagens, né? A participação das suas convidadas. Então, eu acho que assim, esse protagonismo que você dá para a mulher, eu acho que é uma coisa assim que faz toda a diferença. Sim, isso é importante, porque assim, no Pod Café a mulher realmente, o podcast não é meu, eu falo, o podcast é seu. Você é a protagonista que inspira, você é a protagonista que fala do seu negócio de uma forma estratégica, é a hora do seu reconhecimento e é a hora de inspirar, porque quem está ouvindo também. Sim. A gente sempre tem uma história para contar de inspiração. Sempre tem uma história. Às vezes as mulheres chegam para mim e falam, mas eu não tenho, né? Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Então, meu trabalho também é esse, de destravar muitas mulheres, entendeu? De destravar muitas mulheres que têm medo, que têm vergonha de gravar. Então, eu faço todo esse trabalho, do começo, meio ao fim, lá no meu Instagram também. Então, é muito gostoso e você vê, assim, o quanto que a mulher tem potencial e não sabe. É verdade. Porque eu acho isso, sabe, Débora? A gente não fica muito, às vezes, ali guardada numa caixinha. E eu acho que quando você desperta, tem uma centelha divina dentro de cada uma. É verdade. E quando você desperta isso, você desperta o seu poder pessoal. E aí,
quando ela descobre tudo isso, é uma potência, a mulher não para. Ninguém mais segura essa mulher. Ninguém. Ô, Mel, e falando sobre segurar, você trabalhou CLT, a sua vida profissional? Conta um pouco da sua vida profissional. Você chegou a trabalhar CLT ou você sempre empreendeu? Não, trabalhei CLT, eu trabalhei na indústria, né, na área industrial aí, como na área de marketing. 16 anos, Débora. Uau, 16 anos muito nessa tempo. área aí no mundo corporativo, né? Foi muito bacana porque, assim, era a época que São Paulo realmente era um polo industrial, né? Então, você tinha um plano de carreira dentro da empresa. Verdade. Então, entrei ali como assistente de marketing, saí gestando também uma equipe de mulheres. Então, foi muito bacana, me deu muita bagagem também. E aí, eu fiquei 16 anos nessa área, fazendo todo o marketing 360. Porque hoje não tem mais isso, né? Hoje o marketing é contratado ou para fazer o brand, ou para fazer a mídia social, e na época a gente fazia tudo de uma vez. É verdade, mudou muito. Mudou, porque agora é só serviço, né? A gente não vê, as grandes indústrias foram embora, né? Não estão mais aqui, então é muito serviço. E daí, depois, eu saí do mundo corporativo para me tornar... para empreender, não foi para empreender ainda. Eu saí do mundo corporativo por causa da maternidade. Olha, Saí, você fez aquela pausa mesmo, agora eu serei mãe. Eu fiz aquela pausa, Débora. Tem uma história minha que ninguém sabe. Que aí eu fui com 38 anos ter meu primeiro filho. Né? Aproveitei aí a vida, trabalhei bastante. Aquela coisa da mulher deixar, né, para ter filho mais tarde ali na vida, né? E aí fui ter meu primeiro filho, o Heitor. Foi muito bacana, era uma gestação assim muito desejada, porque meus irmãos todos já tinham filho e eu não. Nossa, aquele monte de sobrinho já todo grandão. Nossa. Só que infelizmente meu filho ficou 5 dias comigo. Então assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Assim, enterrar o filho é uma coisa muito avassaladora, né? Uma coisa muito forte, mas que, graças a Deus, com muita fé em Deus, assim, eu trabalhei os 3 pilares, corpo, mente e alma, fui saindo disso, né? E depois da tempestade, veio o arco-íris, né? E depois veio o Pedro, né? Que deu todo sentido para minha vida e tá aí com 9 anos hoje. E aí, o que aconteceu? Eu, depois de ter passado por isso... eu queria ter um tempo com ele. Também, depois de 2 gestações dentro da empresa, eu fui mandada embora. Nossa, porque a realidade a gente sabe que é bem diferente, Muito né? diferente. Aí eu fui mandada embora. E aí eu falei, vou dar um tempo, vou pensar no que eu quero pra mim. E aí dei aquela pausa. E aí foi muito bom, porque eu fiquei cuidando do Pedro. Tive a oportunidade de ficar cuidando do Pedro 1 ano. E com 1 ano deu aquela inquietação. Eu falei, gente, eu não nasci para ficar só em casa. É aquilo que a mulher sente, né? Eu quero ser mãe, mas espera lá, né? Não dona de casa. Dona de casa a gente mas não em tempo integral. E aí eu comecei a procurar o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu comecei a gostar muito de moda feminina. E aí eu comecei a empreender. Quando o Pedro fez 1 ano, eu comecei a empreender em moda feminina. Não conhecia nada, não sabia de tecido, não sabia de fornecedor. Estampa, nome de estampa, né? Não sabia nada, assim. Muita coisa. E aí fui me aventurar aí no empreendedorismo. Adorei. Eu não tinha um ponto fixo, minha loja era online. E eu fazia muitos bazares com mulheres empreendedoras. Já era encontros de network, então? Já era. Eram 25 expositoras, chamava Mulheres com Propósito, bazares. Eu e uma amiga minha, a Kátia, que hoje é uma empreendedora maravilhosa também. E a gente fez 25 bazares na região lá do Tatuapé. E foi muito bacana. Então, a gente tinha bingo, tinha música ao vivo. Fiquei 2 anos, assim. Super animado. Super animado. Uma delícia, assim. Como eu só tinha aquela presença física no bazar. Então, as pessoas vinham de todos os lugares de São Paulo para o nosso bazar e também comprar as minhas roupas ali. Então, foi muito gratificante essa época também. E aí, me convidaram para eu abrir uma loja física dentro de um espaço de beleza. Onde tinha manicure, onde tinha esteticista. E aí, fui para lá. E abri minha loja física. E aí não consegui mais dar andamento nos bazares, mas aí eu fiquei 5 anos na loja física. Porque a loja tem um horário fixo, né? Sim. Então já tem aquela rotina. Sim. E ali você foi construindo vários relacionamentos. Foi muito gostoso, foi muito aprendizado também, né? E aí eu tinha que equilibrar, porque eu só era do online, eu só não entendia do mundo ali, do físico, tete a tete com a cliente.
né? E foi muito gostoso, você conhece muitas pessoas, a gente faz roupa terapia, né? Isso! É muito bom. E aí eu tive a oportunidade de ficar 5 anos aí empreendendo como... Até o ano passado, inclusive, viu? Até outubro do ano passado, eu tava com a loja física também. E aí, a loja online, até março desse ano, eu tava com a loja online. Uau, foi um momento de virada, então. Então, foi quando você teve o sonho e aí Sim. falou, não, chega disso e agora Porque eu vou o mercado empreender. de moda feminina, pra mim, né? Pra mim ficou muito saturado. E eu não tava conseguindo mais, assim, não tava mais a loja dando o faturamento que eu queria, eu já tava desanimada. E aí eu comecei, o que que acontece, Débora? Eu fiquei muito fechada durante muito tempo. Loja, o comércio, Te consome muito. consome, aí aquele coisa, abre porta, fecha a porta. E eu parei, eu não frequentava mais o grupo de empreendedores, eu não tava mais com as meninas ali no bazar. E eu me fechei. É, exatamente. Então, eu não tinha mais conhecimento. Você fecha a porta, abre a porta, é fornecedor, atende cliente, volta, é filho, é casa. Então, você não Entra numa rotina que acaba entra fica numa muito, rotina. muito semelhante ao mundo Entra numa corporativo, rotina, né? Porque muito. você acaba tendo que cumprir os horários, ter aquele compromisso com alguns clientes, Sim. ter as compras, a parte chata E também. é desgastante que porque também é de sábado. É. E aí chega nas épocas comemorativas, você também trabalha todos os domingos, não tem folga. E aí, assim, realmente eu tava muito cansada. Foi te consumindo. Foi me consumindo e o mercado começou aí a competir com outros marketplaces, outras... A China, a né? China, não tem como concorrer com a China, não tem, você tem que ser muito diferente, né? E eu acho que eu já estava saturada mesmo, né? Porque eu sei que se a gente quiser fazer outras manobras até dá, mas eu acho que ali... E eu fiquei tentando, só que eu fui afundando. Eu fiquei tentando. Eu acho que a grande... você tem que se respeitar também. Porque eu acho que eu fiquei tentando demais. Eu quebrei 3 vezes, Débora. Entendeu? E eu fiquei assim, porque aquele negócio que as pessoas falam, não desiste, não desiste, não desiste. Só que até que ponto? Até que ponto? Até essa saúde mental não aguenta mais. A sua saúde mental desiste de você. Desiste! É isso mesmo. A saúde mental desiste de você. Só que ali eu percebi que também estava na hora. Não é o fim. Você ganhou todo o aprendizado, você construiu tudo aquilo, você tem uma bagagem muito grande. Você pode transformar isso em outra coisa. E aí eu tive que transformar essa saturação em reinvenção. Porque eu estava vendo ali que ali não dava. E eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Entendeu? E aí uma amiga minha me chamou para tomar um café. De novo, tomar um café com mulheres empreendedoras. E foi lá a grande virada que eu falei. Eu cheguei lá, Débora, eu falei, gente... Olha o potencial desse ambiente. Olha o potencial. E aí eu percebi uma coisa muito importante também, que não era o meu CNPJ. Era o meu CPF, que precisava ali ser curado. Porque você só consegue empreender quando você não está no estado de sofrimento. Então, você tem que se curar de algumas crenças, curar do que está acontecendo, tomar fôlego para você se reinventar. Entendeu? E aí, seu potencial, tudo aquilo aflora. É verdade, é verdade. E quando você se viu assim, é isso que eu quero fazer, eu tenho certeza. E aí você não deu ouvido para aquelas vozezinhas sabotadoras? Ah, mas você não conhece o mercado. Ah, você não sabe nada de estúdio. Ah, você só entende de roupa. O que você fez com tudo isso? Olha, foi assim, né? Aí eu fui gravar, como eu te falei, meu primeiro podcast, porque eu não queria lançar um podcast. Eu fui fui falar no podcast de 8 anos na loja. Olha. Então eu tinha um sonho ainda de gravar um podcast. Dando continuidade ao negócio da loja. Dando continuidade ao negócio ainda. Eu fui para gravar um podcast para falar da loja 8 anos. Porque eu, como eu era da área de marketing, eu sempre estava vendo as trends, eu queria muito. Eu apostava todas as minhas fichas no Instagram. Sempre. E aí eu falei, nossa, eu vou chegar lá, quero gravar um podcast. Só que aí vem esse insight, porque eu percebi assim. A roupa é uma ferramenta de marketing muito importante. Sim. Né? Você tá com uma roupa adequada, sabendo o que você vai falar, com os acessórios, isso faz toda a diferença. Mas não adianta você estar bem vestida, bem arrumada, se ninguém te vê. Que a gente estava falando de ficar invisível. Ninguém me via nas redes sociais. Sentia que eu estava invisível ali. Só aparecia a loja, só roupa, aparecia a loja, a roupa, e eu não entendia a importância da palavra posicionamento.
E aí eu fui gravar um podcast. Nesse podcast, eu não entendia nada do mercado de podcaster. Eu já lancei o Pod Café. Porque, que nem eu falo para você, eu falei para você, foi um chamado. E ali naquele momento que eu tava gravando, era ao vivo, menina, ao vivo. Quase que eu desisti. Gente! Eram 2 horas de gravação. Nossa, não tinha roteiro. Muito tempo. Não tinha roteiro. Mas eu tava tão segura do que eu ia falar aquele dia, que foi, assim, uma coisa maravilhosa. Toda a vivência que você captou nos encontros de network, você falou, eu sei como dar conta dessa demanda. Eu sei como curar essas mulheres. Sim. Porque aquilo ali já tinha... Eu falei, a gente tem potencial. Sim. Eu tenho que acreditar. Olha. E tem uma frase que eu gosto muito, Débora, que é assim, que me permitiu também, toda vez que eu tenho medo, né? E até o 8º episódio que eu ia apresentar um podcast, eu tinha dor de barriga. Nossa! E uma frase que, assim, virou a minha frase de... Assim, que eu guardo sempre, tá na porta do meu guarda-roupa, que é: quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. É verdade. E a gente precisa viver o extraordinário. Porque o extraordinário, ele te faz transbordar. Ele te leva para lugares onde você nunca imaginou. E eu nunca imaginei estar aqui com você. Entendeu? E toda mulher tem isso lá dentro. E eu gosto muito de fazer esse trabalho com elas despertarem isso também. Eu até me emociono aqui ouvindo você. Porque, eu acho que, às vezes, a gente não acredita nesse potencial transformador que nós temos também, né? Uhum. Então, eu lembro que eu fazia uma oração, todas as vezes que eu chegava para dar uma palestra, né? Eu trabalhei muitos anos na Pernambucanas e o Quente Resorts. Então, a única oração que eu fazia era: Deus, que onde quer que a planta dos meus pés pisar, eu quero que as pessoas vejam Deus em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: nossa, olha que pessoa, é a professora, ela chegou, né? Essa diferença. Então, eu pedia que não fosse eu ali, mas que fossem os conhecimentos trazidos, olha, né? Que lindo. Então, eu vejo em você esse mesmo potencial assim, de transbordar. Então, quando você chama a mulher, convida a mulher, quando você dá a oportunidade dela contar a história dela, esse trabalho também é um trabalho meio que de transcender, né? De trazer para fora tudo isso. Sim. E falar: não, você tem muita riqueza, muita coisa para contar, muita história, né? Porque elas têm vontade. As pessoas chegam em mim e falam: nossa, Mel, meu sonho é gravar um podcast. Então fala assim: Mel, mas eu preciso me preparar primeiro. Aí sempre me encontram nos encontros de network, principalmente: Mel, um dia ainda vou tomar coragem de gravar um podcast com você. Então, assim, mas a hora é agora. É agora. Entendeu? As pessoas têm que entender isso. Tá lá dentro de você. E tem essa preparação. Você não vai gravar de hoje para amanhã. Você tem toda uma preparação. E, assim, é tão emocionante. Porque as mulheres levantam ou da poltrona ou da cadeira do podcast, que tem 2 formatos, elas choram. Tem muita mulher que ali levanta e chora compulsivamente. Quando você conta a sua história, você ressignifica muita coisa também. E aí você acaba vendo tudo que você fez para chegar até ali. E foi muita coisa. Muita coisa. E é interessante, Mel, porque assim, eu também sou psicanalista e na psicanálise eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de Freud, que ele diz o seguinte: qual é a tua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Quando a pessoa ela fala para o microfone, ela está falando alto para ela mesma ouvir. Sim. Então é onde ela vai, nossa, e ela consegue avaliar o tanto de sucessos, né? Porque a gente tem muito essa coisa negativa do insucesso, né? Mas ela consegue se ouvir e falar: nossa, eu fiz tudo isso. Sim. Eu acho que é aí que vem esse transbordar, esse choro. Vem essa emoção, vem esse choro. E eu sempre falo: não deixe o podcast morrer. Você chegou até aqui, você tem um conteúdo rico. Você tem um conteúdo na sua mão para você usar. Você não só gravou um podcast, você gravou conteúdo de toda a sua vida. Não só eternizou sua trajetória, mas você tem uma ferramenta maravilhosa de marketing na mão para você usar, né? Isso que é importante. Esse é o trabalho também, né? E é um trabalho transformador e que eu acho que a gente ganha muito com isso, né, Mel? Muito crescimento, muito aprendizado. E é nesse propósito, sabe? Por quê? Porque quando eu empreendia na moda feminina, eu tinha um propósito de ter um pouco mais de qualidade de tempo com meu filho, devido ao que eu passei. Mas quando eu comecei a empreender no Pod Café, quando o propósito do seu negócio é servir, quando o propósito
do seu negócio é ajudar pessoas, não tem como dar errado. É totalmente... Eu acho que aí sim eu encontrei o meu propósito. Porque você perguntou para mim se eu entendi alguma coisa de podcast. Quando eu fui gravar meu podcast, eu só tinha 2 canecas e um sonho. Eu não tinha mais nada. Entendeu? Eu não entendia de podcast. Já estava tudo dentro de você, né, meu? Por isso que eu falo que foi o chamado. E quando eu comecei, você falou, você se comparou? Quando eu comecei a ver o mundo de podcasters, e aí me deu um gelo. Aí eu peguei e falei, gente, o que eu tô fazendo? É isso, né? Eu falei, gente, tem muito podcast, vários formatos. Eu só me preocupava em entregar o melhor na minha entrevista, fazer o melhor conteúdo e contar aquela história da melhor forma. Eu não estudei outras coisas. Aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi exatamente assim. Foi lá e fez. Foi exatamente assim. E quando você começa, ou recomeça, você não tem você não tem um processo ali definido, né? Você não tem, você vai aprendendo no meio do caminho. Então, um falava alguma coisa, outro falava outra, eu ia absorvendo, faz assim, faz assado. E você não consegue ter uma visão ampla. Agora, esse ano, esse mês aqui, eu tô completando 1 ano de Pó de Café. Gente, episódio especial de comemoração de aniversário. Olha aí, tá vendo? E aí, foi meu aniversário também esse mês. Então, é super presente estar aqui com você. Que aí, eu já fiquei toda, hein? Tá vendo? Então, 1 ano. E assim, depois que passa isso, dessa parte que você fica ali no operacional, acho que você já começa a ver o seu negócio de uma forma mais estratégica. Sim. Que aí você começa a ver que você tem que delegar, a ver que você tem que chamar os parceiros, a ver que você tem que ter ali os outros braços para te ajudar, para você conseguir, porque é fácil, quer dizer, não é fácil se reinventar também. Mas eu acho que também agora é o ponto de você também, depois que você vai escalando, né? E o podcast, graças a Deus, ele foi performando, por isso que eu pude fechar a loja em paz. E aí você começa a o quê? Você tem que se manter. Aí vem... Esse hoje é meu desafio, né? Você chega a um nível que você tem que se manter. E você tem que olhar os seus olhos com outros olhos e trazer novidades e procurar parcerias, porque sozinho a gente não consegue. Os braços acabam, né? E acabam. Agora, Mel, vamos falar de números. Então, você já começou aí a passar um número que é 1 ano de Pó de Café. Outros números, quantos episódios? Conta pra gente. 40 episódios gravados e tô para gravar mais 5 aí esse mês ainda. Então, já tem uma fila de espera, né? Já tem uma fila de espera. Já tem uma fila de espera porque assim, você grava, né? Como é gravado, ele não é ao vivo, mas o lançamento dele é como se fosse ao vivo, porque sobe lá o chat, você tem que estar comigo assistindo também, as pessoas interagem. Então tem uma fila de espera para lançar episódio também. E tem 2 medos das mulheres, tá, Débora? Ai, quais são? Conta o medo pra de gente. gravar e o medo do lançamento do episódio. Porque no lançamento é o medo do julgamento. Ah, sim. É o grande medo aí, é o medo do julgamento. E interessante, agora de host para host, eu acho que foi uma coisa que a gente venceu, né? Venceu. A gente venceu. Muito. Tô arrepiada. A gente venceu esse medo. E não é fácil. Venceu. Porque eu saí de uma loja, onde eu ficava fechada numa loja. Voltando para a minha área de marketing, só que na área de comunicação. Uma coisa que eu não imaginava. Sim. Não imaginava. E é muita exposição. É muita exposição. Então, você tem que ter muita coragem. É verdade. E tem uma outra coisa, Mel. Eu acho que a gente vai ter que já gravar outro podcast aqui. Não, agora você vai no Pó de Café. Você vai no Pó de Café. E a gente tem que gravar um podcast para falar de podcast, erros e acertos, né? Mas uma das coisas que eu percebo, porque isso aqui é muito encantador, né? As pessoas têm muito essa coisa do microfone. É o status. Né? O status, você estar lá, você ser ouvido. Eu lembro quando eu era repórter de rua, eu descia da Kombi, na hora que eu segurava o microfone, você já via assim, as pessoas se posicionando ali, quando era na Paulista ali, o pessoal já se posicionava, já tipo, será que ela vai entrevistar alguém? Será que ela vai perguntar alguma coisa? Isso tudo é muito fascinante, né? Aqui no estúdio, por exemplo, né, esse estúdio que nós estamos usando, é muito comum as pessoas entrarem e pedirem só para tirar foto com o microfone, né? É muito sedutor. E também atrai, né, tanto os olhares de admiração de pessoas que
que falam, nossa, Mel, você lançou um podcast, parabéns. Nossa, você é a comunicação em pessoa, né? Dispara uma série de elogios genuínos, verdadeiros, né? E carinhosos. E tem a contrapartida também, né? Tem aquele pessoal que também os haters, ai, nem sabe falar direito, ou ai, não tem conhecimento nenhum, olha lá, fica interrompendo, né? Esse tipo de coisa. E tem também, eu acho que um terceiro, que desperta muito a inveja. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Tem que falar. Tem pessoas, assim, colegas de escola, do primário, que aí, de repente, do nada, oi, amiga, né? Sim. A pessoa começa a te contatar para ela ser convidada, né? Ela levanta uma história da vida dela e ela esquece que esse é um trabalho, como outro qualquer. Então, sendo um trabalho, ele é um trabalho remunerado, ele é um trabalho monetizado, né? Tem muita gente que se aproxima só para pegar uma caroninha. Pegar uma carona. E não é assim, né? A gente faz todo um trabalho de marketing por trás. A gente tem toda uma estrutura para a gente entregar o melhor. Eu acho que é muito um compromisso muito grande você contar a história de alguém. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Entregar isso de uma forma que ela ali eternize e que fique para sempre. Verdade. Fique eternizada para sempre ali e que ela consiga usar de uma forma estratégica também. Então, não é um trabalho que vamos lá gravar e pronto. Vamos lá gravar. Ai, não é assim. Que legal o podcast. Não é assim. Sendo que isso daqui é só o final, né? Aqui é o final. Aqui é o final. Antes disso, teve muita Aqui é o final e depois conversa. ainda tem o pós, que é o lançamento, né? Você sabe isso. Tem um lançamento e eu falo assim, a mulher começa comigo ali, ela começa e fica, às vezes, 1, 2, 3, 4 meses, porque ela vai fazendo corte também, pede para eu colaborar, eu faço alguns cortes, ela colabora também. Então, é um trabalho tão gostoso que uma vira fã da outra. É verdade, é verdade. Uma vira e gera muito material, né, Mel? Eu acho assim, são fotos de bastidores, são cortes. Sim. Um mini documentário, o corte pequenininho de 15 segundos, o corte de 60, que faz toda a diferença. Faz muita diferença no seu marketing, muita diferença aí no seu posicionamento, ganhar autoridade, engajamento, visibilidade, tem tudo, né? E eu gosto de comparar, Mel, com um ensaio fotográfico, né? A pessoa vai lá e fala assim, eu paguei X para fazer um ensaio fotográfico. Eu me senti uma princesa da Disney lá no estúdio, foi tudo maravilhoso, tá? Daqui uns 3 meses, você usa aquele pacote de fotos. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo o trabalho do fotógrafo. Que, inclusive, eu tenho muitos amigos fotógrafos. Mas, assim, a foto, ela eterniza aquela sua imagem. Passou 2 meses, você engordou, seu cabelo cresceu, você mudou a cor do cabelo. E aí você usa aquela imagem estática, de boa qualidade, claro, mas usa em poucas... Agora, o podcast não. O podcast você tem material para a vida. Eu acho que tem que ter os dois. A foto é importante, né? Que é um posicionamento de marca, de imagem também. Mas o podcast... ele também, né? E se você mudar, você vem contar a história de novo. Vem de novo, pode voltar, pode voltar, contar várias vezes, entendeu? Você lança um livro. Ninguém, né? Tem várias fases da nossa vida, na nossa história, que dá para ser contada ali. Eu peguei alguns clientes que falavam assim, não, mas eu tirei foto, eu vou usar as fotos. Você vai usar as fotos, mas o poder do podcast... que o poder do podcast, a diferença de uma foto é comunicação. E a gente sabe que hoje, um empreendedor, um empresário que não se comunica, infelizmente... fica um pouco para trás. Quem fica em evidência é quem está ali falando, contando, tendo coragem. Ali, né? Isso. É a ousadia de mostrar quem ele é. É a ousadia de mostrar quem ele é. Ai, Mel, você sabe que a gente trabalha com tempo. Né? Eu sei. E, infelizmente, a gente vai ter tem muito pó para esse café. Muito, eu quero mais cafés. Muito pó. Mel, aquela câmera ali é sua. Faça o seu convite para que as pessoas acessem suas redes sociais. Fala um pouquinho do Pod Café. Ai, gente, eu quero agradecer primeiro a Débora, mais uma vez, por estar aqui, né? A host entrevistando a host. Estou muito feliz. E eu quero convidar vocês para seguir a página do Pod Café com você lá no Instagram, no YouTube também. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem episódio lá, tá? Para você acrescentar muito aí no seu conhecimento pessoal, tá? Também como empreendedor, a gente fala de negócios, tem muita empreendedora com muito conteúdo. E é isso, o podcast é uma ferramenta de negócio importante. Ele transforma não só quem está ouvindo, mas também quem tem coragem de contar a sua história. E empreender, para mim, é isso. Não é sobre ter certeza, é sobre ter coragem.
Porque a certeza, ela te paralisa. E a coragem, ela te movimenta. E a gente sabe que ali, o que vai moldando a nossa história, o que vai construindo, é mais sobre a coragem. Ali, o que vai trilhando o nosso caminho, o que a gente vai conseguindo construir, é quando você tem coragem. Então, tenha coragem, conta a sua história, porque toda história é importante e merece ser contada. Muito obrigada, Mel. Muito obrigada mesmo. E com certeza marcaremos outro podcast. Vamos sim, eu quero você lá no Pod Café. Já tô lá. Bom, o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. E como dizia Balzac, a alegria só pode brotar entre aqueles que se sentem iguais. Forte abraço e até mais.